Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de musicoterapia musicocentrada. Marina Freire. Marina, você precisa solicitar para entrar, pra gente colocar aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de musicoterapia musicocentrada com a Marina Freire. Visualizar aqui. Deu certo. Olá! Deu certo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marina. Oi, Marina, boa noite pra você. Oi, Gabriel. Boa noite pra você. Queria te falar que, olha só, a primeira pessoa que Hum. entrou na live foi o André. Então, eu já vou começar falando que a primeira vez que eu senti, não vou falar nem que eu só ouvi, eu senti sobre musicoterapia musicocentrada foi com o André no clã. E que ele começou falando de uma história assim de amor entre dois musicoterapeutas que se Uhum. encontraram e Paul e fizeram lá Clive, claro. o Clive, que fizeram um dos principais modelos da musicoterapia musicocentrada. E aproveitando esse gancho da história, eu queria te agradecer demais, que eu acredito que a minha história de musicoterapeuta é um pouco parecida com desses dois, porque você, Marina Freire, foi uma das musicoterapeutas que eu conheci antes de ingressar na graduação. Foi uma das Me musicoterapeutas lembro que bem. me ensinou o amor por essa profissão, o amor por atender, o amor por fazer música. E lá no final da minha graduação, ainda tive o prazer de te encontrar de novo dentro da universidade, você como professora dessa vez, que tinha acabado de ingressar, e ainda foi uma orientadora do nosso TCC, do meu TCC lá. Então, tenho que te agradecer demais o pouco que eu sei e me apaixonei por essa profissão. Vem muito aí de você, Marina Freire, uma pessoa fantástica que está aqui para Oh, meu falar Deus. com a gente hoje sobre musicoterapia musicocentrada e também sobre o seu trabalho, né? Sobre o desenvolvimento musical de pessoas com autismo aí dentro desse modelo. Seja bem-vinda. A fala agora é toda Yeah! sua. Obrigada, Gabriel. Estou emocionada, assim. Estou aqui num momento nostálgico, lembrando de quando eu te conheci e te chamei para tocar contrabaixo lá na APA BB, que era um grupo Sim, de adultos com deficiências que eu coordenava, né, na musicoterapia, você e Larissa. O povo novinho, gente, 16, 17 anos de idade. Aí eu novinha, nem sei quantos anos eu tinha, eu era mais nova. Ai, que ótimo. Depois foi uma honra ser sua professora e você foi um dos meus primeiros orientandos de TCC, foi maravilhoso. E depois que você formou, né, continuar essa amizade, os estudos do Healing Heritage, que a gente vive começando e terminando, quem sabe um dia a gente consegue terminar aquele livro, né? um dia a gente Muita, consegue. muita coisa boa aí para acontecendo e para acontecer, né? E admiro demais você, Gabriel, pelo musicoterapeuta que você se formou e ainda se forma, né, a cada dia, e por tudo que eu sei que você ainda pode conquistar, o trabalho que você faz na Casa de Musicoterapia, que é uma coisa, uma instituição maravilhosa, importantíssima aí para Belo Horizonte e para o Brasil. Gratidão. Vamos ficar só tecendo elogios e lembrando histórias. Vamos falar de musicoterapia musicocentrada, não? Ai, eu acho que tecer histórias, a gente podia fazer uma outra live com isso mesmo, porque tem história Uhum. para manga, né? Não Tem tem? E improvisação para tem. manga também, olha que foram É. pouquíssimas.
Tem. Estão todas salvas no nosso grupo de improvisação no Facebook, onde a gente podia parar para assistir as nossas improvisações e, quem sabe, Vamos. analisá-las, né? Olha o que nós estamos fazendo aí. Sim, com certeza. Vamos embora. Eu super animo. Então tá. Eu estou pensando em artigos. Vamos escrever um artigo sobre improvisações de musicoterapeutas. Vamos continuar. O André Gente, vai topar. bora, tem que ser, vamos fazer. Eu super animo. Eu sou essa pessoa que realmente anima de fazer as coisas. Então, vamos embora. E você estava falando de histórias e, assim, não, realmente tem várias histórias. Você falou, vamos falar de história. Eu lembrei do último paciente que a gente atendeu no CMI juntos. E que foi muito potente, assim, também para mim. Então, lembro lá eu aprendendo essa função mesmo de coterapeuta e musicoterapia, fazer música junto, estar junto, o quanto que eu potencializo para ajudar essa pessoa no musical, o quanto eu posso me afastar. Foi, assim, caminhos de histórias musicais, vivenciais, que eu acho que pode ter uma live só de histórias. Eu animo. Pode mesmo, é verdade. Vou marcar o próximo. Esse nosso paciente do CMI está separado aqui nos meus itens para falar hoje de exemplos sobre Ah, essas beleza. ideias da musicoterapia musicocentrada, os objetivos musicais dentro da musicoterapia, sabe? Sim. Ah, Bora falar disso, que vai ser bom demais. então bora. Então, começo contextualizando, assim, né? Começo mesmo agradecendo o convite, né, Gabriel? Que eu fiquei super feliz de fazer uma live com você, mediada por você. Aceitei muito pelo carinho que eu tenho por você. E aí você me falou para eu falar um pouco da minha tese de doutorado, né? Então, para quem não me conhece ou não conhece a tese que eu defendi o ano passado aqui na UFMG, fiz o doutorado na música. Eu fiz o doutorado na linha de educação musical, porque não temos a linha de musicoterapia ainda, né, no Brasil. E aí, como que eu me inseri na educação musical? Pensando na educação musical como uma fonte de fundamentos teóricos que me ajudam a entender o desenvolvimento musical do ser humano. E aí uso essas ideias do que se traz, do que se pensa sobre desenvolvimento musical para conseguir compreender a musicoterapia e, no caso, que eu trabalho a musicoterapia musicocentrada. Então, o meu tema de pesquisa é a musicoterapia musicocentrada e o desenvolvimento musical. O autismo é uma coisa que veio assim como um público-alvo que eu atendo muito. Mas eu entendo que tudo que eu faço com as crianças com autismo podem ser feitas para todas as outras pessoas. Eu atendo o ser humano. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Eu atendo uma criança ali, um adolescente, um idoso, um ser humano, com toda a sua musicalidade, independente da idade, independente do diagnóstico. Mas aí, como pesquisa, tem que fazer recortes, né? A gente selecionou os pacientes que eu atendi no meu mestrado que eram, por acaso, crianças com autismo. E a outra questão super importante de entender, nem sei se você sabe, essa pesquisa que eu fiz no doutorado não é uma pesquisa de eficácia. Eu não quero comprovar que a musicoterapia funciona para crianças com autismo. Eu já parto do princípio que funciona nessa pesquisa, sabe? Por quê? Porque nós temos muitas revisões e muitos artigos, muitas pesquisas que comprovam isso, que mostram que a musicoterapia está funcionando para o autista. E na prática clínica, a gente vê isso, né? Toda a minha prática clínica eu vejo os pacientes se desenvolvendo, a musicoterapia ajudando essas pessoas a se desenvolverem. A gente vê relatos de famílias, né? Tem famílias de pacientes que falam assim que a musicoterapia não é só eficaz para essas crianças com autismo. A musicoterapia é a terapia de base
para pessoas com autismo. E todas as outras terapias podem vir depois dela para complementar alguma coisa. Por exemplo, já ouvi mãe falando isso. Então, a pesquisa parte daí, a musicoterapia é eficaz, funciona, eficaz que é uma palavra assim tão formal, né? E pode ser entendido como base de evidências científicas, também. E também, na nossa observação clínica, então, sabemos que a musicoterapia funciona para pessoas com autismo. E a partir daí, então, por que funciona? Um dos olhares tentando responder essa pergunta do porquê. O porquê que a música é tão poderosa, por que temos os efeitos terapêuticos da música em musicoterapia. E aí eu utilizo a ideia do desenvolvimento musical para entendermos a musicalidade do ser humano, dessas crianças com autismo, e entender que conforme essas crianças vão tendo contato com a experiência musical em musicoterapia, elas vão se desenvolvendo musicalmente e paralelamente vão tendo esses ganhos terapêuticos que a gente quer, que são os objetivos da terapia, né? A criança vem para a terapia com uma demanda, com necessidades, principalmente as necessidades que os pais falam. Então, a gente está falando de crianças com autismo. Então, as demandas são que a criança tem uma dificuldade de olhar nos olhos, por exemplo. A criança tem um atraso de linguagem, ela já tem 4, 5 anos, porque eu atendi crianças com até 6 anos, né, para essa pesquisa. Essa criança aí já tem 4, 5 anos e ainda é pré-verbal, ainda só balbucia, ou ainda não traz nenhum início de desenvolvimento de fala ainda. Outra questão também que é muito importante, de demandas que vêm para traçarmos objetivos terapêuticos com as crianças com autismo, é a interação social, né? Essa criança ela tem uma grande dificuldade de interação, de manter um diálogo, de fazer amigos, de brincar com os seus pares, que são as crianças da idade dela, né? Isso tudo são objetivos terapêuticos. E aí na musicoterapia, a minha gatinha passando. Que gracinha. Faz parte, né, das lives, ao vivo em casa. Vai lá, Pátia, comente sobre a musicoterapia musicocentrada, gente. Desculpa, peraí. Enquanto isso, gente, a gente vai disponibilizar, sim, a live no nosso Instagram. E a gente pede para as perguntas virem daqui a pouquinho também, porque senão vai subir nas coisas. A gente tenta responder para vocês. Eu tentei gravar ali o tema, de fixar, mas eu também não consegui. Sou horrível em lives, estamos aprendendo. Mas daqui a pouco a gente abre aí para a gente tentar conversar um pouquinho com vocês também. Legal. Eu fiz uma live com a Luiziana e eu vi isso, de fixar assim embaixo, né? Achei super chique. Depois a gente pode perguntar para ela como que ela fez, porque eu também não sei. Mas aí, então é isso. A gente tem objetivos que são terapêuticos, que são para a vida da criança, né? Estou falando criança porque meu estudo é sobre criança, mas, de novo, aplicável a todo ser humano. Mas aí, quando ele está lá na sessão, na música, eu estou pensando nos objetivos musicais com ele. Né? Como que ele está na música e quais são os próximos passos que a gente pode ter com ele na música. E aí, como consequência, a gente sabe que vamos ter esses efeitos terapêuticos, esses ganhos terapêuticos para a vida. Aí você falou desse paciente que a gente atendeu no CMI, que é o Centro de Musicalização Integrado da UFMG, né? Que vamos chamar de Paulo. E ele era musicoterapeuta, né? Gabriel, coterapeuta, e ele tinha uns 9 anos de idade, um autista severo, né, Gabriel? E com nenhuma fala verbal, né? Fazia era muito legal a nossa música, né? E aí, então, eu fui musicalmente conduzindo ele para esse tá dentro da música, né?
E o nosso objetivo, então, musical, é que ele tivesse na música com a gente, que fosse esse trio com a música guiando, né, as nossas relações. E aí, quando ele começou a fazer participar da música, ou nós conseguimos também, né, entender a musicalidade dele e colocar a música para ser uma cama para a expressão vocal dele, a mãe vira para a gente umas 2 semanas depois e fala que ela achou impressionante que agora ele descia a escada sem segurar no corrimão. Você lembra disso? Eu lembro disso. Foi... E aí eu falo, pai, isso é lindo. Não era um objetivo nosso, a gente não traçou assim objetivo terapêutico com o Paulo, né, que ele consiga um controle muscular maior para que ele consiga descer a escada com mais facilidade. Mas isso veio como consequência dos objetivos musicais que nós traçamos. Não é? Ou porque ele conseguiu realmente mais um controle corporal na música, né? Ele está na música com a gente, ele tem que esperar a gente cantar um trecho para ele responder um outro, ou ele faz uma expressão vocal e espera a gente responder antes de fazer outro. Ou por uma autoconfiança também, uma questão Sim. de equilíbrio emocional maior, ou as duas coisas, que é mais provável, né? Então a gente tem, eu gosto muito de pensar na musicoterapia musicocentrada como objetivos musicais que a gente pode trabalhar na sessão, pensando na relação desses objetivos com a vida. Mas os objetivos terapêuticos não são primários dos tijolos do nosso trabalho. Os tijolos do nosso trabalho são a própria música. Sim, entender a música como exatamente esse desenvolvimento musical, esse fazer música como indicativos de um bom prognóstico, né? Se eu estou me desenvolvendo musicalmente, se eu estou participando ali da música em vários níveis de interação, né, e cada vez prosseguindo mais, quer dizer que em outros aspectos eu também possa estar fazendo isso, né? E quando você falou dessa confiança, eu lembrei exatamente, assim, da primeira sessão que ele estava na cadeira e já na segunda, terceira sessão, ele olhou, você convidou ele pouquinho para ele no piano e ele já foi, assim, confiante, né? O piano é meu, né? E como que esse espaço para mim, né? Enquanto pessoa, e fazer música do jeito que eu consigo, e isso ser uma senhora música, o quanto que isso é transformador também. É verdade. E aí a musicoterapia musicocentrada, ela fala muito do desenvolvimento da musicalidade e da criatividade, como coloco sempre como objetivos gerais, assim, de ajudar a criança a colocar mais para fora a sua expressividade na musicalidade, na sua comunicabilidade musical, na sua criatividade. E tudo isso é extremamente relacionado com o desenvolvimento musical, né? Quanto mais a gente vai tendo essa experiência de expansão da expressividade, da criatividade, mas também a gente vai conseguindo mais elementos, mais repertório de ferramentas musicais. E vice-versa também, quanto mais vai experimentando novos repertórios, ferramentas musicais, mas também a gente vai conseguindo expandir a criatividade. E aí eu já entro mais um ponto que eu anotei aqui para não esquecer de falar, que é a improvisação. A musicoterapia musicocentrada não trabalha só com improvisação, podemos trabalhar, claro, com qualquer uma das experiências musicais. Para quem não sabe, né, o Bruxa assim, sistematiza assim, 4, eu acho muito boa essa sistematização, que o musicoterapeuta pode trabalhar com o paciente por meio da audição, da recriação, da improvisação, da composição. Na musicoterapia musicocentrada também, claro, todas elas estão valendo, né? Em benefício do paciente, né? O que for melhor naquele momento. Mas eu acabei trabalhando muito com improvisação e na minha pesquisa de doutorado eu falei só de improvisação.
E eu gosto muito da improvisação porque eu acho que ela traz isso que a gente acabou de falar. Na improvisação, a gente consegue colocar tudo que a gente já aprendeu, já desenvolveu musicalmente, de uma forma natural, sem precisar parar para pensar, vou dizer assim, como numa composição. E aí, então, a gente consegue também, quando a gente leva o paciente a improvisar junto com a gente consegue ter uma noção de como que está o desenvolvimento musical dele. Porque a improvisação tem essa liberdade de construir a partir das suas outras vivências, a partir de outras ferramentas que você já tem, a partir de habilidades que você já consolidou. Gosto dessa palavra, consolidar. Né? Para conseguir chegar na improvisação. Sim, e é muito bom mesmo fazer esse paralelo, né, do desenvolvimento, é isso, na improvisação é a gente colocar em jogo esse repertório que a gente já tem, né, e a gente olhar aqui no meio musical, improvisação e composição são as coisas, assim, mais importantes, né, desse lugar da música mesmo, é o mais difícil, né, o mais difícil é improvisar, o mais difícil é compor. É, considerado. E é considerado no popular, né? E a gente vê um bebê que está experimentando a boca e descobre o som e começa. Ele começa a improvisar, né? Ele mostra pra gente. Eu acho que improvisação é isso, né? Vamos aproveitar o que eu tenho, que pode ser simples, pode ser complexo, mas é nosso, pode musical e é sensacional. Então, um outro ponto importantíssimo que eu falo na pesquisa de doutorado é sobre a musicalidade comunicativa, que é um conceito do Malloch e do Trevarten. Depois eu posso passar algumas coisas para vocês disponibilizarem na Casa da Musicoterapia, para quem quiser saber mais. Que é uma forma, a musicalidade comunicativa é uma forma de improvisação. Né? É esse instinto de comunicação que acontece através da música, mas não a música enquanto cultura, a música enquanto sons, entonação, musicalidade, pulso, expressividade, antes da música ser a música pronta, a música da cultura, né? É uma coisa que vem antes da música da cultura. E por isso que eu acho que tem tudo a ver também com a musicoterapia musicocentrada, até não sei se o pessoal está aí acompanhando as lives que o André Brandalize está fazendo com o Gregório Queiroz. Quem não está acompanhando, ele acompanha toda sexta-feira à noite. Eu estou falando toda, porque eu nem sei se eles vão fazer toda, mas eu já estou convidando eles aqui ao vivo para eles fazerem todas as sextas à noite. Eu acho que o Gregório está aqui também. Manda ótimo. Aí, Gregório e André, manda aí. E aí eles estavam falando dos estudos do Paul Nordorf no Healing Heritage, que ele fala da música, da pesquisa dos sons, das escalas. Ele usa bastante a pentatônica, né? Ele usa modos. Ele está pensando na música antes dessa ideia da música como uma identidade cultural. Né? Eles vão até falar do Edward na próxima sexta-feira, e eu tenho um capítulo da minha tese, vou chamar assim, né? Um estudo da minha tese, que é um estudo do Edward, trazendo essa ideia da musicalidade comunicativa para sessões do Edward, né? Eu analiso as sessões do Edward do ponto de vista da musicalidade comunicativa, que era um termo que ainda não existia na época que Paul Nordorf atendeu o Edward, mas que faz todo sentido, assim, até os termos utilizados são os mesmos, da importância da sincronia para essa ideia de sintonia, a importância de encontrar o pulso da criança e responder a esse pulso e esperar uma resposta, sabe? Essa troca que acontece na música, essa forma de sintonizar na música que também sintoniza com o humor, com o clima que
que a pessoa chega, com a expressão facial, com o pulo que acontece no Edward, né? Todas essas nuances musicais, principalmente na musicalidade comunicativa, a gente pensa principalmente no pulso, no timbre, principalmente eu vou falar de todos os elementos da música, né? Mas não, principalmente o pulso, o timbre, a dinâmica, né? A intensidade e as expressões, a expressividade que vem com essa música. Que tem a ver também com as expressões faciais e com os movimentos, né? O movimento do corpo que vem junto com a música e a altura, a entonação, a melodia. E isso é muito legal de falar e de fazer um paralelo da diferença, né, do que é eu ter uma canção que eu estou enfatizando essa musicalidade, os elementos da música e que promovem isso, e uma canção que as legendas dessa canção, então a letra é o que tenta fazer isso, né? Então uma canção de Dê um sorriso é diferente do que uma canção que sem letra ou com uma letra diferente leva a gente a dar um sorriso. O pensamento de construção está pensando aí nesses elementos pré-linguagem, né? Pré-palavra. Você acabou de improvisar, deu um sorriso, aí é aberto, a música abre, assim, né? Você não canta uma descendente de uma terça menor. Deu um sorriso. Então, você pode cantar também, mas você vai saber que tem um outro efeito diferente, né? Do efeito, deu um sorriso, sorriso, sei lá. Sim. Não é? Com certeza. É saber que... eu tô lembrando aqui que você falou disso, de um dos capítulos do livro do Greg, que fala não é bem essa palavra que ele usa, mas eu vou usar ela. A hegemonia da nossa cognição verbal, da linguagem verbal, acima da linguagem musical, da nossa percepção e cognição musicais. Infelizmente, porque a música, nesse sentido de musicalidade, é um instinto que vem muito antes da fala, muito antes do verbal. Mas aí a gente entrou nesse mundo, esse contexto da técnica, né, da racionalidade que vem junto com o verbal, que o verbal ficou acima, tanto que a gente usa muito em musicoterapia, às vezes eu brigo com os meus alunos por isso, que a música é uma linguagem não verbal. Tá, a música é uma linguagem não verbal, mas isso não diz muita coisa. Porque existem milhares de outras coisas que também são linguagens não verbais, né? Sim. Então, a gente pensar na música, na canção, que tem música e letra. A gente pensar que a música é tão forte ou mais forte do que a palavra. Isso é muito importante. E é o poder, a função do musicoterapeuta. Sim. Né? Nós temos esse conhecimento para poder utilizar, e às vezes a gente utiliza dele pouco, porque vem automaticamente mais o verbal, mais a palavra, do que a música. Sim. Não é? E fala isso é super importante. A gente está falando aqui sobre as produções musicais, sobre enfatizar esse musical. E aí eu fiquei lembrando das indexações que a gente faz. E que a supervisão também, quando a gente recebia lá do Alan, totalmente falando de música o tempo inteiro, né? O que esse paciente faz na música, olha o que ele fez com essa célula rítmica e como que a gente identifica aí, como que você fez no seu trabalho, quais que são os pontos que mostram assim, né, que o paciente está evoluindo musicalmente através dessa indexação e tudo mais. A indexação ajuda muito a gente ouvir de novo a sessão para poder
observar com mais cuidado, ouvir com mais cuidado essas questões musicais. Eu até gosto de fazer indexação só ouvindo áudio, porque assim como o verbal às vezes ganha assim, né, uma hegemonia, um ar de superioridade acima do musical, a nossa visão também às vezes exerce uma certa ascensão sobre a nossa audição, né? Então eu gosto de, mesmo se eu gravei em vídeo, minimizo o vídeo assim no computador e fico ouvindo só o áudio, porque aí para mim não importa se a criança sentou ou levantou. Às vezes se eu estou vendo o vídeo na minha indexação eu começo a escrever isso. Agora a criança sentou e olhou para mim e sorriu. É legal saber que ela levantou e foi para um instrumento, ou que ela sorriu, ou que ela olhou. Isso é super importante. Mas agora que eu estou construindo, que eu estou indexando para construir o nosso caminho musical, é mais importante se ela está ouvindo a minha música, como ela está respondendo musicalmente, o tom, ela está cantando no tom, quando ela está na tonalidade, ela está cantando sempre a tônica ou ela está brincando com as possibilidades tonais dentro desse tom que a gente está. Se eu mudo de tom, ela muda também ou ela continua no tom. Ritmo, né? Utilizei muito. As crianças usam muito o tambor, algum instrumento rítmico, pandeiro. Então, ela mantém um pulso regular, e se ela só mantém esse pulso, se a gente convida ela a tocar um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, ela vai junto para realmente brincar com essas possibilidades de expansão da sua musicalidade. É uma coisa que, como no doutorado eu estava pesquisando as crianças com 4 ou 5 anos de idade, era muito comum a criança chegar com esse pulso interno bem rígido. A criança tem um pulso regular, né? Na maioria das crianças que eu estudei, então, ela mantém um pulso regular, mas ela só mantém esse pulso, é ainda o seu pulso interno, que não se adapta ao pulso externo. E aí o que a gente faz, o jeito que eu trabalho, é começar a nossa interação, o convite a ela participar da música, a nossa improvisação coativa no pulso dela. E ir devagarzinho convidando a expandir, a sair daquela zona de conforto e encontrar novos pulsos, novos andamentos. E de repente voltar depois para o pulso dela e depois passear por um outro andamento diferente. E aí, quando a criança começa a conseguir regular o pulso, né, a gente chama de regulação temporal, é um ganho no desenvolvimento musical e é também um ganho para a vida, porque isso geralmente vem junto com ganhos terapêuticos. Sim. Né? Uma relação que é fácil de entender, assim, se a criança tem um pulso interno rígido e não regula uma mudança de andamento, eu vou dizer que ela podemos fazer a leitura de que ela está mais em si mesmada. E quando ela se abre para se relacionar com o outro, para participar dessa música junto, a gente consegue perceber que ela consegue regular-se temporalmente, consegue modificar o seu pulso a partir do que eu faço. E aí na vida ela também consegue se adaptar um pouco mais, ser mais maleável com as mudanças, interagir um pouco mais com as outras pessoas. Sim, eu lembrei muito da tese do Renato, que fala sobre sincronia rítmica, né? É verdade. A sincronia ser essa forma também de mostrar um bom prognóstico nas pessoas com autismo, justamente por a gente estar se regulando com o outro, né? Então, tá atento com o outro. E aí, falando em histórias e falando disso de sincronia, e eu lembrei do Gregório falando sobre música Child também. Eu lembrei de um paciente que eu atendi, um idoso, que só no momento que ele tem Alzheimer,
Mas no momento que a gente realmente conseguia sincronizar, achar um pulso de sincronização, eu efetivamente sabia que ele estava comigo e a gente conseguia expandir a partir dele. Então, era realmente como se, esse momento, conseguimos abrir essa portinha, né? Conseguimos quebrar um pouquinho dessa casca, ele tá comigo aqui de novo e a gente pode fazer qualquer coisa agora que a gente está junto efetivamente. Eu trabalho muito com a ideia de empatia da gente, eu, musicoterapeuta, me conectando com o meu paciente. Então, eu não chego para a sessão com um andamento meu, a gente está falando de pulso, né? Então, eu vou falar de andamento musical nesse exemplo, com um andamento meu, que é da minha musicalidade, da minha história musical, e quero que ele se adapte a mim para provar para ele que ele consegue regular temporalmente. Olha, eu até cutuquei ele assim com a caneta. E aí não tem nada a ver. Essa ideia de eu me conecto primeiro com ele, onde que ele está, na música dele, e o convido a fazer essa música a dois. Convido através da música, e é musical mesmo, porque tem gente que convida, igual você falou, com a palavra, e começa a tocar Dó maior, Sol maior, Dó maior, Sol maior, cantando: venha fazer música comigo, venha fazer música comigo. E a pessoa tá num andamento completamente diferente. Aí a palavra não vai funcionar, a palavra tem que vir que seja para fortalecer o musical. Sim, totalmente. E isso nas pessoas com autismo mais ainda, né? A gente está realmente a serviço, a gente está falando de musicalidade, a nossa musicalidade está a serviço para o outro, né? E aí eu lembrei também do trecho que você tem de um garotinho que na sessão ele tá chorando e aí você começa a tentar... conta essa história, você sabe qual que é? Não! Tenta identificar o que ele tá fazendo de melodia no choro, você começa a ir com ele e aí vocês se abraçam e a partir dessa sessão vocês estão efetivamente juntos. Sei que sessão que é, sim. Foi um paciente que eu atendi no mestrado, então esse eu tenho autorização para falar o nome, né? O nome dele é Davi. E ele era um menino, assim, extremamente apático, vou dizer assim, sabe? Ele era quietinho, assim, não fazia nada. E aí tem as primeiras sessões eu dedilho o violão, e ele começa a dar uns petelecos no próprio sapato, assim. E eu... E a gente começa a se comunicar, assim, e a gente sente que tem uma coisa diferente, sabe? E aí depois, nas outras sessões, ele vem chorando muito. E aí ele nem deixava eu tocar violão e eu só comecei a cantarolar com o choro dele. E aí me lembrou muito de novo o Edward, né, que eu estudei no doutorado, de que a ideia ali, dessa ideia de conexão, que eu tô chamando de empatia também, não é acalmar ele, fazer o choro dele parar, é simplesmente dizer: estou junto com você, musicalmente, nesse choro. E aí, consequentemente, depois dele sentir que eu tô junto com ele, aí ele se acalma. Mas poderia não se acalmar também, e tá tudo bem. Né? É verdade, essa sessão é linda. Se ela tiver algum trecho dela disponível no YouTube, porque tem algumas sessões, né, do mestrado que estão, aí eu disponibilizo, eu passo para casa da musicoterapia também, para vocês disponibilizarem. Tá bom. Um outro que está disponível, esse eu tenho certeza, é o Cadu, né, que é um menino autista super musical, que ele tem uma particularidade assim no ritmo dele, que ele toca, ele pega o ovinho e fica chac, 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 ele pega o teclado e fica, ele pega a baqueta e toca e aí depois que eu consigo conectar com ele nesse andamento e nessa intensidade do tocar dele, esse tocar dele começa a ganhar um pulso, que é um fluir melhor musical, e a gente começa a tocar junto. Pá, 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 pá.
pá, 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 e já tem uma pausa, então já começa tem uma célula rítmica. Pá, 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 e ao invés de pá, 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 é pá, 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 pá. Pá, 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 pá. E aí depois pá, 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 pá. Hey, pá, 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 pá. Hey, hey, pá, pá, pá. Uou, uou, pá, pá, pá. Hey, hey. Uou, uou. Ele já nem precisa mais cantar o pá, 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 porque ele já tá embutido ali no hey, hey. Oh, oh, sabe? E aí depois a gente começa pá, 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 pá. Cá, 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 cá. Lá, 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 lá. E aí vai indo pra onde a música quer nos levar, né? E aí eu me lembro, esse menino me marcou muito porque tinha essa conexão muito forte na sessão, né? E porque ele, depois dessa semana de grande conexão, ele começou a falar como ele nunca tinha falado antes. E a fonoaudióloga dele me ligou e falou assim: como você conseguiu que ele fizesse lá? Porque tem 2 anos que eu estou tentando ensinar para ele a colocar a língua atrás dos dentes da frente para fazer L de lá. Eu falei: não, eu não fiquei ensinando para ele, não. Eu só comecei a cantar lá, 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 porque eu já estava enjoada do pá. Vou dizer assim: a gente está fazendo pá, ele está comigo no pá. Para onde que a gente pode ir agora? Vamos pro lá, vamos pro cá, pro rá, pro má, antes de, de explorar outros ritmos, né? Porque ele estava muito conectado nesse ritmo. E aí eu comecei a fazer lá, ele olhou para minha boca e tentou me imitar, porque ele estava empolgado, ele estava entusiasmado com aquela música que a gente estava fazendo, e aí ele quis fazer lá junto comigo, e ele aprendeu a fazer o L. Essa força da emoção que vem junto nessa conexão musical, isso faz a diferença. Isso faz os efeitos terapêuticos da música. E isso tem tudo a ver com a musicalidade comunicativa que eu falei mais cedo. Porque a musicalidade comunicativa ela é estudada pelo Malloch e pelo Trevartem na relação mãe e bebê. E nessa relação, os dois improvisam e os dois se imitam. E é uma coisa instintiva, assim, né? Aí o bebê faz... você diz que o bebê faz... E aí a mãe, instintivamente, faz pã também, mesmo se ela não souber, fica pá, 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 pro bebê fazer de novo. Eles vão interagindo, assim, né? Vão se perguntando e se descobrindo um ao outro. E antigamente se achava que era só a mãe que instigava o bebê a responder, né? E hoje em dia se sabe que não, que o bebê também, se a mãe para, e eu tô falando mãe, tô me lembrando, né, que o Trevartem fala de mãe, porque ele estudou as mães, mas é instintivo de qualquer cuidador. Do pai, da avó, do vô, até das crianças mais velhas, assim, dizem acima de 10, 11 anos. Já tem esse instinto da musicalidade no cuidado, na relação com o bebê. E aí se sabe que se essa pessoa para, se eles estão conectados e o cuidador para, o bebê começa a instigar o cuidador a fazer de novo, começa a fazer ou a expressão facial, ou aumenta a intensidade dos gestos e do som que ele estava fazendo para instigar uma resposta. Então há aí um instinto maravilhoso da nossa musicalidade, que é esse instinto de nos conectarmos através desses aspectos musicais, desses parâmetros musicais. Sim. E tá aí também a importância, né, de um musicoterapeuta que entenda bem de música para poder fazer esse ambiente sonoro, e não só esse ambiente sonoro, mas colocar a música como agente, né? Porque, você citando, para onde que a música quer levar a gente? Não é só a gente que quer levar a música, não só eu que quero levar o meu paciente, ou o meu paciente que quer me levar. A música está aí como agente nessa relação, né? Então, foram 2 coisas interessantes demais que você falou. Para onde que a música quer levar a gente e o que eu posso fazer agora? Para onde mais a gente pode ir? Para onde mais? A gente aprende muito lá na Northrop Robbins, what's next? Qual que é o próximo passo, o que vem depois, what's next? Na música.
isso são coisas assim muito importantes, né, da gente pontuar e da gente perceber, assim, na hora que a gente está fazendo musicoterapia, na hora que a gente está pensando, vou fazer musicoterapia ou não, que pessoa eu procuro. Eu fiquei, na hora que você estava falando esse caso, eu fiquei lembrando daquelas imagens, neuroimagens, da música passando no cérebro inteiro, e aí eu lembrei você falando assim, e aquele cara que não sabe nem trocar os acordes e tá falando que tá fazendo alguma coisa, o quanto que é importante mesmo a gente ser um instrumento para a música, né? Poder acontecer também, a gente colocar todas as nossas ferramentas a serviço aí dessa relação. Assim, acho que a música, o André até comentou ali embaixo, a música deseja. Ela deseja, mas nós precisamos dar voz a ela, né? Então, por exemplo, a gente está na tonalidade maior. Mais importante do desejo do tom maior é chegar na nota, né? Ou no 1 ou no 8, vou dizer na oitava. Chegar lá ou chegar lá embaixo. Mas se eu só sei isso, eu só vou conseguir realizar esse desejo da música, vou chamar assim, usando essa palavra desejo, né? É que para mim, desejo, depois o André pode até discutir isso na live com o Greg, a gente vai cutucando o outro, um ao outro nas lives, sabe? Porque para mim, essa ideia de desejo na música é como um imã deseja encontrar o outro, sabe? E aí treme assim, e grudou. É nesse sentido de desejo, como uma força natural, mais do que um desejo quanto psique e humanidade, né? É que eu já falei com o André que um dos pontos principais da musicoterapia musicocentrada, que é a antropomorfização da música, pensar na música como um agente que é antropomórfico mesmo, um termo que me incomoda, sabe? Porque eu estou pensando no desejo como desejo de atração magnética, assim, o desejo da gravidade, o desejo do corpo de ser puxado para o chão, sabe? Então, a gente tem a gente está num tom maior, como eu estava dando um exemplo, e aí o tom, que é o desejo maior, é chegar na tônica. Se eu só sei isso, se eu só sei tocar as notas brancas do piano em dó maior e só sei chegar na tônica, eu vou limitar as possibilidades musicais, ou nesse termo do desejo, vou limitar os desejos da música, porque a música tem muito mais possibilidades do que isso. É lindo quando a gente está num tom maior e a gente termina na quinta, né? É uma outra sensação. Ou quando termina no 3, né? E isso, estou falando só do 1, do 5 e do 3 que estão compondo o acorde da tônica. Se eu penso que eu posso caminhar com a melodia para outras notas, então, e estou ainda só na tonalidade maior, eu consigo outras milhares de possibilidades, que dirá se eu for então para a tonalidade menor e para os modos, né? A gente consegue então cumprir mais esse desejo da música. Tô vendo, não estou vendo o quê, mas estou vendo que está rolando uma discussão sobre essa ideia do desejo aí entre Gregório, André e Camila
depois, não sei se dá tempo de Depois a gente ler. passa para tentar responder ou ver ou escolher mais. Ih, sumiu a palavra aqui. Mas daqui a pouco a gente vai lá. Inclusive, meu relógio tocou. A gente está encaminhando para o finalzinho desse início de conversa aqui com a Marina Freire. A gente começou a fazer essas lives para falar um pouquinho da musicoterapia, falar um pouquinho da casa da musicoterapia e falar também que um dos nossos principais programas sociais aqui na clínica está com uma campanha de apadrinhamento aberta. Então, todo mundo vai lá na nossa bio, clica lá, vai saber mais da campanha e ajuda a gente. Compartilha essa campanha para a gente continuar impactando mais pessoas e tornando a musicoterapia mais acessível. Isso que você estava falando antes, né? Fala muito sobre eu ter um repertório vasto, para eu poder disponibilizar esse repertório vasto também para outra pessoa, nos níveis que ela vai dando conta, né? Mas a gente tem que ter, né? Então, uma coisa é eu saber um maior, mas quantos maiores existem, né? Porque não é só um João, né? E quantos menores E quantas, existem? não, e quantas possibilidades harmônicas ou melódicas eu tenho dentro desse maior aí, né? E Marina, e como que é assim, como que você explica esse universo inteiro para uma família, quando você está lá com a família e você quer falar um pouquinho, é isso, sabe? A gente fez isso na musicoterapia. Como que é essa tradução para a família? Porque a gente falou muito musical hoje, né? Olha, eu não costumo tentar ficar explicando termos técnicos musicais para a família, sabe? Eu acho que tem coisas que não são traduzíveis para o verbal, né? Eu costumo muito mostrar trechos de vídeos e que eu acho que falam mais, né? E aí no trecho do vídeo eu explico para a pessoa. Tinha, por exemplo, um paciente meu e da Ju Brito, a Ju tá por aí, tocando uma flauta, e ele toca assim, ele não toca com os dedos aqui, né? Ele só pega a flauta e sopra aquele ré agudinho da flauta soprano, que dá sem apertar nenhum buraquinho da flauta. E aí a gente começou um ritmo, a gente estava num ritmo de samba, a gente estava num samba, Gil Brito fazendo a percussão, ele tocando a flauta e eu tocando violão. E aí eu vou caminhando harmonicamente para encerrar, para chegar na tônica, eu vou fazer o 5 do 5, 5 do 5, até chegar na tônica, e quando eu faço o 5 da tônica, ele solta a flauta. E quando eu faço a tônica, ele joga a flauta no chão e a flauta rola até no andamento da música, assim, e aí acabou a sessão de hoje. E aí eu peguei o trechinho final disso e mostro para a mãe e falo com ela, tá vendo como que ele tá entendendo que a música tá caminhando para o fim, como é que ele tá entendendo um senso de conclusão que antes ele não tinha, né? Porque ela já tinha visto outros trechos. E aí a mãe entende. Então eu preciso explicar para ela que eu fiz tais acordes caminhando para a tônica. Só expliquei para ela que ele estava entendendo a sensação de que a música estava encerrando. Sabe? E aí, pelos vídeos, eu acho super fácil das famílias entenderem. E mostra uma das coisas mais potentes que a gente tenta olhar quando a gente está fazendo musicoterapia, são as potencialidades, né, dessa pessoa. Que essa pessoa realmente está fazendo ali, né, na música e tudo mais. Quer finalizar com um pouquinho do seu mestrado, como que foi doutorado, como que foram as conclusões lá do doutorado? Quero encerrar com umas frases que eu abri aqui antes da live começar, abri uns slides de coisas que eu já apresentei sobre o doutorado. Falei, nossa, vou deixar essas frases aqui para me inspirar. Então tem uma frase aqui do Swanwick que eu discuto, então, essa relação dos objetivos musicais que a gente traça e quais são a relação deles
para a vida, o que, que a criança vai levar para a vida com esse desenvolvimento musical. Que ele diz que a música é um modo de entender o mundo e nossas experiências no mundo, experimentando a afetividade e o saber. Então, quando a gente experimenta música e expande essas possibilidades de expressão musical, eu entendo que nós também estamos expressando, ampliando, experimentando mais essas relações de afeto e de saber nesse outro nível de percepção cognitiva, né? E aí eu junto essa frase com uma frase do Greg Queiroz, 2013. 2003. Tem que atualizar porque já saiu uma edição nova do livro. A musicalidade propicia ao ser humano a capacidade de perceber pontos dinâmicos de uma experiência, vivenciar a integração entre o mundo interno e o mundo externo, que é isso que o Swanwick tinha falado antes da música como uma forma de entender as nossas experiências no mundo, através do alargamento da nossa percepção de si mesma e abrir-se então à percepção da unidade. Uma ideia da gente se perceber antes para ir se expandindo ou ampliando essa percepção do mundo interno e do mundo externo. Mais alguma? Não, senão também é muita informação. Para poucos minutos, eu começo a ficar nervosa e ansiosa quando vai chegando no final da live. Eu tô aqui de olho no relógio, faltam 4 minutos, agora 3. Então tá. A gente consegue responder uma pergunta, ou pode só Ótimo. dar um tchau também. Tá, porque o tchau tem que ser cantando também, porque o oi foi cantado, então agora tem que improvisar uma canção de tchau. Tem que improvisar uma canção de tchau. Vamos tentar responder uma pergunta? Sim. Tá. Então, gente, olha só. Vocês podem fazer perguntas e a gente também vai tentar subir no chat, vai tentar ver alguma pergunta que vocês colocaram aí. E vai dar para responder só uma coisa mesmo, porque nosso tempo está acabando. Agradecer de novo a presença da Marina Freire aqui com a gente. Agradecer a presença de todos vocês, fazer um convite de novo para visitar a nossa campanha. Então vai lá na nossa bio, clica lá no link e vê essa nossa campanha de apadrinhamento. Vamos para a pergunta, vamos lá. Você conseguiu subir, Marina, esse chat? Ou você não consegue ver o chat? Consigo. Tá, vamos subir. Tô fazendo. Mas aí agora trava. Ele dá uma travadinha, né? Gente, vocês vão ter que mandar. Alguém quer mandar alguma pergunta? Agora? Quero mais. A gente vai ter mais live. Domingo a gente vai ter uma live sobre autismo e escola. A gente vai divulgar o card hoje, depois dessa live aqui. Para quem perguntou lá no início também, a gente vai disponibilizar a live no IGTV. E acho que é isso, né? Eu não consigo ver, assim... Eu vejo corações, mas... Eu também trava quando eu tento passar aqui para ver algum comentário, alguma pergunta. Ele trava. Né? E a Simone Stanislau disse, só agradece. Só agradece. Então é isso. E vou parabenizar a Casa da Musicoterapia, porque as lives, os temas estão muito interessantes. Vi a live da Tainá, mediada pela Gil Brito, que também foi maravilhosa. Né? E vi propagandas de outras lives. E achei muito boa essa iniciativa de vocês. Muito importante. E tomara que ajude a promover aí o abacaxi que vocês estão fazendo na campanha, né? E que possa contribuir com a Casa da Musicoterapia e com a Sinfonia Diferente que vocês estão fazendo, né? Que também está muito bonita. Parabéns para vocês. Obrigado. It's time to go. It's time to go. Beijo, gente. Obrigada. Curta a gente, compartilha Boa noite. essa live. Boa noite, Marina. Obrigada, Gabriel. Estamos aí. Sempre às ordens. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.